Ai, bom dia, pessoal! E aí, voltamos para mais uma aula de biologia. Galera, o que acontece? Os professores já têm falado com vocês, né? Porque eu participo aqui das gravações, eu fico ali às vezes fazendo meu trabalho, fico assistindo as aulas, né? Na verdade, eu não assisto as aulas, mas eu fico mais ali sentadinho fazendo meu trabalho no computador. Então, eu observo algumas coisas que os professores falam para vocês. Pessoal, esse momento é um momento muito crítico que a gente está passando. É um momento que vai marcar nossas vidas aí, tá? Quando a gente pensa, por exemplo, em algumas doenças que ocorreram no passado, como a peste negra, a gripe espanhola, vocês podem ter certeza, para a gente hoje, peste negra não tem um impacto, gripe espanhola muito menos. Mas para as gerações que vieram após esses processos, teve um impacto muito grande. Tá bom? Eu espero que você esteja assistindo esse vídeo, que você esteja na sua casa, que você não esteja se reunindo com amigos, que você não esteja levando esse momento na brincadeira. Hoje, a quarentena ela se estende devido à falta de educação das pessoas e devido à falta de respeito para com o próximo. Eu não posso iniciar esse vídeo sem estar fazendo essa declaração aqui. Esse processo já deveria ter passado, se as pessoas tivessem tido respeito em relação ao que foi pedido, tá bom? Então eu peço que vocês fiquem em casa, vocês têm acompanhado os casos, vocês têm visto os noticiários, tá? Não é simplesmente uma gripe, algumas pessoas podem desenvolver uma maneira mais branda. Tá? Eu tenho conhecimento de pessoas que tiveram e conseguiram passar por esse processo sem sair de casa, sem precisar de respirador, sem precisar estar recorrendo assim aos médicos. Foi lá, fez o exame, descobriu que estava, ficou em quarentena, resolveu, passou. Mas a gente sabe que nós estamos falando de organismo, nós estamos falando de um indivíduo, indivíduos, na verdade, onde cada um vai responder de uma maneira. Eu posso responder como se fosse apenas uma gripe muito forte, na qual eu fique 7 dias em casa, mais uns 10 aí de quarentena. Outros, que são saudáveis, podem desenvolver uma maneira mais agressiva desse vírus, podendo levar ao óbito. Nós temos casos de pessoas que não têm um quadro clínico de doenças e que foram ao óbito. Por quê? O pulmão não deu conta, o sistema imunológico não deu conta. Mesmo essa pessoa sendo uma pessoa saudável, que aparentemente não se enquadrava dentro dos grupos de risco. Tá? Então a gente pede a sua colaboração. Ontem eu tomei conhecimento, estava conversando na minha casa, tomei conhecimento, a partir de um membro da família, na qual uma senhora fez aniversário aqui, e eles se reuniram para poder comemorar o aniversário com alguns membros da família. Resultado, essa senhora está internada, grande parte dos membros da família estão contaminados com o coronavírus, e essa pessoa que é membro dessa família que não foi, falou que se sente muito aliviado, se sente bem das críticas que recebeu de não ter comparecido ao aniversário da avó. Tá? Então precisamos levar isso a sério para que isso passe mais rápido. Para esse processo acabar rápido, depende de mim e depende de você. Tá? Aqui no estúdio nós estamos usando máscara, nós temos no máximo 5 pessoas aqui dentro e mesmo assim elas estão em salas diferentes. Eu estou aqui na minha sala com o professor, tem a Tamires, o Eduardo na sala, a Carol e o Jack que ficam aqui na frente, e os professores fazendo rotatividade de horário. Tá? E aqui tem álcool em gel, o uso obrigatório das máscaras, tudo isso para a nossa proteção. Tá? Nós precisamos nos proteger nesse momento. Precisamos olhar no coletivo, não olhar somente para o individual. Lembrando que ainda não tem medicamento, não existe nenhum medicamento ainda eficaz, não existe a ciência ainda não provou, tá? O que existe é achismo. Tá? Não existe ainda medicamento eficaz. O que tem acontecido é que, contra esse vírus, quem tem que agir é o seu sistema imunológico. Tá? E aí nós vamos falar sobre isso depois, porque nós entraremos numa aula. Tá? Você precisa saber que o vírus não é um ser vivo, por isso que os medicamentos não fazem efeito contra ele. O que pode ser feito é estimular o seu corpo a produzir anticorpos. Tá? Então não vamos levar isso na brincadeira. Infelizmente, nós vamos pagar um preço muito caro,
pela falta de educação das pessoas, tá? Pela falta de empatia. Eu entendo que o governo tem sua parcela de culpa, mas a gente também tem a nossa, tá bom? Então nós precisamos olhar um pouco mais, ter acesso a essas informações e processar essas informações, tá bom? Eu tenho conversado com amigos, essa doença ainda não se espalhou pela periferia e pela Baixada Fluminense, ela está se espalhando, infelizmente, né, hoje, dia 5/5/2020, eu deixo o relato. Essa doença vai fazer um estrago na Baixada Fluminense devido à falta de educação das pessoas. Eu tenho visto pessoas se aglomerando, eu tenho visto pessoas postando festinhas, encontro com amigos, tá? E o preço disso tudo vai ser com dor, saudade, tá? E vidas. Esse será o preço pago por essa falta de responsabilidade. Agora, pessoal, eu já dei o meu recado, estou mais aliviado. Nós vamos falar hoje sobre proteínas. Cristiano, por que tu quer falar sobre proteínas? Porque proteínas é um assunto muito recorrente nas provas da UERJ. Tá? Eu trouxe 3 questõezinhas que eu acho interessante para nós resolvermos. Tá? Então, vamos falar sobre proteínas. Antes de nós falarmos sobre as proteínas, nós temos que lembrar o seguinte. As proteínas, elas são formadas a partir de aminoácidos. Tá? Então, são formadas por... Acho que dá tempo de pegar tudo aqui. Aminoácidos. Tá? E aí, quando eu falo do aminoácido, a gente precisa conhecer a estrutura desse aminoácido. Tá? Então, eu vou ter aqui um grupamento amina ligado a um carbono com um radical ligado ao ácido carboxílico. Então, desse lado aqui é o meu radical. Aqui é um ácido carboxílico, tá? E aqui é o grupamento amina, tá? Então, as proteínas elas vão ser formadas a partir de diversos aminoácidos ligados uns aos outros, tá? Formando o que a gente chama de cadeia. Pronto. A ligação entre esses aminoácidos vai formar uma cadeia polipeptídica. Tá? Uma cadeia polipeptídica. Até aqui tudo bem? E aí nós temos que lembrar aqui o seguinte. Infelizmente, já vou começar a apagar alguns pedaços. E aí nós temos que lembrar como que esses aminoácidos, essas menores unidades, elas vão se ligar. Pessoal, quando eu falo da ligação desses aminoácidos, vou fazer um desenho para vocês aqui. Esses aminoácidos, a ligação vai se dar por desidratação. Tá? Como assim, Cristiano? Aguenta só um pouquinho para você ver. Olha aqui. E não sei se dá para vocês verem lá no cantinho. Mas o que eu vou ter aqui é o seguinte, pessoal. Aqui eu tenho um aminoácido. Aqui eu tenho o segundo aminoácido. Tá? Como que se dá a ligação entre esses aminoácidos? Observe que eu tenho aqui o seguinte. Um grupamento amino, um grupamento carboxílico, né? O ácido carboxílico. Essa ligação é uma ligação que vai se dar por desidratação. Tá? Então, é uma ligação por desidratação. Cristiano, o que significa dizer que é uma ligação por desidratação?
significa dizer que nós vamos ter a saída de uma molécula de água. Gente, vou começar a espirrar por causa do giz. É uma ligação na qual nós vamos ter uma saída de uma molécula de água. Pessoal, se eu tenho aqui um H, eu tenho mais um H e eu tenho um oxigênio, que molécula eu tenho na química? Então eu tenho aqui na química o seguinte, ó. Eu tenho, ó, H2O, tá? Que é uma molécula de água. Então, por conta disso, a gente vai falar que é uma ligação por desidratação. E aí, o que acontece aqui, Cristiano? Desenha isso daqui de novo. Então, preste aqui atenção. Após a retirada dessa molécula de água, você vai observar que vai sobrar aqui e vai sobrar aqui o quê? Mais uma ligação. Então, o que eu vou ter é aqui, ó. Então, o que eu passo a ter agora, posso até jogar isso daqui para cima ou para baixo, tanto faz, botar para baixo. Observe aqui que agora foi estabelecida uma ligação entre quem? Entre esse carbono e esse nitrogênio. Tá? E essa ligação é uma ligação que tem nome. Ela vai ser chamada de ligação peptídica. Tá? Então, ligação peptídica. Tá? Vai ser chamada de ligação peptídica. Deixa eu mudar isso daqui, porque eu não sei se dá para vocês enxergarem. Então, aqui, ó. Ligação peptídica. Ligação peptídica, que é a ligação estabelecida entre esse carbono e esse nitrogênio. Então, os aminoácidos, galera, eles vão se ligando nesse formato, né, através de ligações peptídicas. Aí agora eu te pergunto, como que eu faço, por exemplo, para voltar para a estrutura anterior? Como que eu posso estar fazendo? O que eu faço é o seguinte, se aqui eu tirei uma molécula de água para causar a desidratação, para poder restabelecer, né, esse ácido carboxílico, esse grupamento amina, o que eu faço é adicionar, né, então eu boto aqui, ó, o que eu posso fazer é adicionar uma molécula de água, para poder estar quebrando aí essas ligações, tá bom? Então observe aqui para mim o seguinte, uma das coisas que deve ter chamado a atenção de vocês é que quando eu estou tratando do aminoácido, eles vão apresentar todos a mesma molécula, o mesmo monômero, né? Porque mono vem de um, mesmo monômero. Então eu tenho o grupamento amino, eu vou ter o radical, eu vou ter o ácido carboxílico. Só que a gente sabe que existem aproximadamente 23 aminoácidos. E o que muda nesses aminoácidos? O que vai mudar é o radical, né? É a cadeia que vai estar ligada a esse carbono aqui, que a gente chama de carbono central, o carbono alfa. Tá? Então, o que muda aqui da identidade a esse aminoácido, se é uma alanina, fenilalanina, tá? Vai ser o radical. Então, aqui eu posso ter várias cadeias carbônicas sendo encaixadas no lugar desse R. Tá? Então, dependendo da cadeia que eu tenho aqui, esse aminoácido vai receber um nome. Então, eu volto a falar. Dependendo da cadeia que eu tiver aqui, esse aminoácido ele vai estar recebendo um nome aí. Beleza? Então, vamos seguir aqui, ó. Não queria apagar aquele lado ali. Vou apagar aqui. E aí, a gente precisa saber o seguinte. Pessoal, como que esses aminoácidos, então, Cristiano, eles são encaixados para formar uma cadeia, gente, é o giz, tá? Eu vou ter que, é uma cadeia polipeptídica. Como que é adicionado esses aminoácidos?
Primeira coisa, a gente sabe que a partir de um DNA, nós temos a ocorrência do processo de transcrição até chegar no processo de tradução. Tá? Chegou no processo de tradução. A gente já sabe que esse processo de transcrição aqui, né, é um processo na qual, a partir de uma molécula de DNA, nós vamos ter a síntese de uma molécula de RNA, e a partir desse RNA, nós vamos ter uma proteína. Tá? Mas aí você tem que saber o seguinte, quando eu estou tratando da síntese desse RNA, esse processo é um processo que ocorre aonde? No núcleo. No núcleo. Tá? É um processo que envolve maturação. Tá? Isso aqui a gente fala de uma célula eucariótica. Tá? Envolve a maturação. O que seria, então, vou botar aqui, ó. Célula eucariótica. Tá? O que seria, Cristiano, esse processo de maturação? Esse processo de maturação aqui é um processo bem simples, aonde eu vou ter algumas regiões. Eu não sei se dá para vocês verem bem, mas eu estou tentando usar cores diferentes aqui. O que vai acontecer? Eu tenho essas regiões de rosa chamadas de exons, e essas regiões de verde chamadas de introns. Durante o processo de maturação, esses introns eles precisam ser retirados, ficando somente os exons. Tá? Então, o que eu teria é a junção desses exons. Após a retirada desses introns, eu tenho o RNA mensageiro maduro. Tá? Eu vou ter o RNA mensageiro ali que vai estar maduro. Beleza? Foi. E aí, como que ocorre agora, pessoal? O que vai ocorrer agora, para a gente formar essa proteína, eu vou precisar, para formar essa proteína, do ribossomo, tá? Que vai fazer a leitura. E aí, eu não vou entrar hoje nesse tópico de hoje, nessa parte de RNA transportador, porque isso já foi dado em outro momento. Então, o que eu vou ter aqui é o seguinte, o ribossomo ele vai ser responsável por fazer a leitura desse RNA mensageiro. Tá? Como que é feita essa leitura? É isso que a gente quer ver hoje. Como que é feita essa leitura? Essa leitura, então eu vou botar aqui, ó, a leitura é feita a partir de códons. Tem que apagar o lado de lá. Dá um print aí. Pronto, aí você dá um print. Tem que apagar o quadro. Pouco espaço. Essa leitura é feita. Então vamos lá, vamos focar aqui na leitura.
Essa leitura vai ser feita da seguinte maneira. Aqui você tem a fita de DNA. E aí eu vou ter aqui as bases nitrogenadas. U, C, G, U, C, C, A, U, A. Então vamos ver aqui, ó. U, A. Vou parar aqui. Quero chamar a atenção de vocês para alguns códigos. A, U, G. U, A, G. U, G, A. E aí, pessoal, eu tenho aqui algumas informações bem importantes para a gente. E se você, para você, né, que está assistindo essa aula, a UERJ cobra essa informação aqui. Tá? Então, o conselho que eu te dou é o seguinte: grava isso daqui, grava esses três caras aqui, ó. 1, 2, 3, e grava esse cara aqui. Tá? E aí eu tenho aqui o seguinte: observe que aqui eu tenho uma fita, tá? Que é um RNA. Professor, como que eu sei que isso é um RNA? Porque eu tenho uma uracila. Então, ó, como eu tenho uma uracila, isso só pode ser um RNA mensageiro, tá? Porque eu tenho a presença da uracila. Pessoal, como que é feita a leitura para adicionar, para ser sintetizadas as proteínas? As proteínas, elas vão ser montadas de acordo com a informação contida, nesse RNA mensageiro. Como que esse RNA é lido? A gente precisa saber isso muito bem, porque a UERJ cobra isso, o Enem também. Isso é lido através de trincas. Como assim trincas ou código? Observe que a leitura é feita de 3 em 3. Então eu tenho 3 bases nitrogenadas, que vai ser referente a um aminoácido. Eu chego para cá e conto mais 3. 1, 2, 3. Pronto. 1, 2, 3. Pronto. 1, 2, 3. Pronto. 1, 2, 3. Para aqui. A leitura é feita em trinca. Tá? Então, por que trinca? Eu tenho 3. Então, eu tenho trinca. Então, eu vou botar aqui, ó. Eu tenho trinca ou eu tenho aqui trinca ou cola. Tá? Ela é feita em trinca e cola. O que você precisa saber? O G, ele vai adicionar uma metionina, tá? Que é a proteína que vai dar a abertura para a síntese desse RNA mensageiro. Cristiano, melhora isso daí. Toda vez que eu for sintetizar um RNA mensageiro, então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho para cá
U, A, C, A. Pessoal, quantas trincas eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para lá, parou. Eu tenho 7 trincas. Então, eu tenho 7 códons. 7 trincas barra códons. Pessoal, quantas proteínas esse aminoácido vai ter? Nós já vimos que a cada trinca é adicionado um aminoácido. Né? Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu teria o quê? 7 aminoácidos. Então, eu tenho que, vou representar por bolinha. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Será que realmente é isso que eu tenho? Não. Por quê? Observe que a leitura desse RNA mensageiro, ela necessita de um pré-requisito, que é o códon que vai marcar o início. O códon que marca o início é o G, né? É ele que vai estar marcando o início. O que vai acontecer aqui? A leitura, ela vai ser feita a partir daqui, desse códon, para lá. Quer dizer, então, que esses dois códons aqui não serão utilizados. Então, eu já posso tirar 2 aminoácidos. E aí tem um porém. Como a leitura ela inicia-se aqui, o primeiro aminoácido de toda a proteína vai ser quem? Uma metionina. Beleza, então vamos seguir. Ó. Primeiro aminoácido, segundo aminoácido, terceiro aminoácido, quarto aminoácido, quinto aminoácido. Será que realmente é o quinto? Não. Por quê? Códon de término não adiciona aminoácido. Então a leitura vai sendo feita. Quando chegar aqui, o que acontece, Cristiano? O ribossomo ele é formado por 2 subunidades, não é? Quando chega aqui no término, ele reconhece esse UGA, UAG ou UUA. O que ele vai fazer, pessoal? Ele vai fazer o seguinte, ó, vou ter até errado aqui. Não, aqui. O que ele vai fazer quando chegar aqui? Ele vai se desligar da subunidade menor. Então, o que eu teria aqui é isso daqui, ó. A separação dessas subunidades e o ribossomo não vai fazer mais a leitura. Então, na verdade, eu tenho 1, 2, 3, 4 aminoácidos. 1, 2, 3, 4. Tiro mais esse. Cristiano, por que isso é importante? A gente vai ver agora dentro de questões como isso foi cobrado. Tá? Tira um print disso daí. Grava esses daqui. Cristiano, mas são 23, eu preciso saber todos os aminoácidos? Não, amado. Você vai ver que a UERJ vai te dar uma tabela, o Enem vai te dar uma tabela quando isso cair. Hoje a questão da UERJ, então a gente vai focar um pouco aí na UERJ. Tá? Então, ó, grava isso daí. Printou? Vamos seguir então. Ó, vou apagar isso aí tudo. Vou deixar apenas o códon que vai marcar o início e o término. Então, eu tenho aqui, ó, início ao G, término. Deixa eu botar de outra cor, porque ficou horroroso. Início. UA, UAG, UGA.
Então, olha aqui, pessoal. Olha só. Essa questãozinha da UERJ, vamos ver. Essa questão, ela diz o seguinte. As proteínas são macromoléculas mais abundantes do nosso organismo. Todas as proteínas constituintes dos seres vivos são originadas a partir de um conjunto de 20 moléculas menores, o monômero de proteínas. Observe as fórmulas estruturais de diferentes moléculas orgânicas em que R e o R2 representam determinados radicais, como eu falei para vocês. Nós vamos ter aqui a estrutura desse aminoácido, tá? Onde R1 ou R2 representa um radical qualquer que pode ser adicionado ali. Eu preciso saber todos os radicais? Óbvio que não. Tá? Por quê? Vai vir uma tabela para você, tá? Como cair essas questões. Então vamos lá. As duas fórmulas que combinadas formam uma ligação química encontradas em estruturas primárias de proteínas são, primeiro, o que seria a estrutura primária? Quando a gente trata dessas proteínas, nós temos estrutura primária, secundária, terciária, quaternária. Professor, exemplo, estrutura primária. Formato linear. Estrutura secundária. Formato helicoidal. Estrutura terciária. Todo enovelado em volta de si. Estrutura quaternária, eu tenho duas estruturas, duas proteínas na sua estrutura terciária. Então vamos lá. Estrutura primária, formato linear. Estrutura secundária, formato helicoidal. Estrutura terciária, a proteína dá várias voltas em volta de si mesma, então é uma estrutura toda enovelada. Estrutura terciária, eu tenho a junção de duas proteínas no formato secundário. Tá? Então olha aqui, ó. As duas fórmulas que combinadas formam uma ligação química encontrada na estrutura primária das proteínas. Pessoal, essa questão aqui ela já caiu na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tá? É uma questão que, no caso da Rural, ele botaram quebra-cabeça. Você tinha que encaixar esse quebra-cabeça. O que esse cara aqui quer saber é o seguinte: quais alternativas aqui vão se encaixar para formar uma proteína? O que nós temos são aminoácidos, mas a gente precisa primeiramente ver se todos eles são realmente aminoácidos. Primeiro, olha só, qual é a estrutura do aminoácido? Nós já vimos que o aminoácido vai apresentar uma amina, vai estar ligado a um carbono central, que apresenta um radical, o outro ácido carboxílico. Essa é a estrutura. Então, o que nós temos que buscar o quê? Uma amina, um radical e um ácido carboxílico. É isso que nós temos que buscar aqui nesse momento. E aí eu vou ter aqui o seguinte. Primeira coisa que eu consigo observar. Aqui eu tenho carbono aqui, tá? O carbono, com sua dupla ligação com o oxigênio, o hidrogênio. É um ácido carboxílico? Não. Aqui eu tenho a mesma coisa daqui. Só que, primeira coisa aqui, esse aqui já não é. Aqui eu tenho grupamento amina e aqui eu não tenho ácido carboxílico. Então isso daqui para mim não serve também. Tá? Aqui é o seguinte. Eu tenho o ácido carboxílico, mas eu não tenho grupamento amina. Para mim não serve. Aqui eu tenho o ácido carboxílico e o grupamento amino e o radical. O carbono está aqui, tá, pessoal? Então, esse daqui para mim serve, tá ok. Aqui vai ser o quê? Não tenho ácido carboxílico. E aqui eu também não tenho grupamento amino. Já não me serve.
Aqui eu não tenho ácido carboxílico, também não me serve. Aqui eu tenho ácido carboxílico e eu tenho NO2, tá? Então, para mim não serve. Aqui eu já tenho o quê? O ácido carboxílico, o radical e eu tenho o grupamento amino. Então, quem me serve aqui, na verdade, somente a alternativa da letra A, tá? Então, por isso que é importante nós conhecermos a estrutura do aminoácido, porque não é a primeira vez que eu vejo uma questãozinha cair sobre isso. Já vi questões de quebra-cabeça querendo saber se você tinha noção de como que é feita as ligações peptídicas, tá? Como que essas ligações são realizadas aí. E eu já expliquei anteriormente aqui agora, que é uma ligação por desidratação, aonde você tem a saída desse OH, que vai se ligar a um hidrogênio presente na amina. Tá? E aí você tem a saída de uma molécula de água. Então, uma ligação por desidratação. Questãozinha muito tranquila, muito fácil. Belê. Você com certeza está pulando na sua cadeira aí. Professor, consegui. Tem certeza disso. Tá? Então, não se esqueçam da estrutura do aminoácido. Tá? E nem como é feita essa ligação. Beleza? Vamos seguir. Next. Olha só. Vou apagar aqui. Aqui diz o seguinte. Gente, eu tô comendo giz. Aqui diz o seguinte. Observe a sequência de bases nitrogenadas que compõe a porção inicial de um RNA mensageiro transcrito em determinada proteína de uma célula eucariótica. Nessa proteína, o aminoácido introduzido pelo códon iniciador foi removido durante o processo de síntese. Tá? Então, o A, o G foi removido durante o processo de síntese. Admita que uma mutação tenha atingido o códon correspondente ao número 3 da estrutura primária desse polipeptídeo. Por que poli vem de muito, peptídeo, ligações peptídicas, acarretando a troca de uma base A na célula original pela base U. Então eu tenho aqui que a base A vai ser substituída pela U, pela uracila. Adenina pela uracila, na célula mutante. Só que isso daqui não vai acontecer em qualquer lugar. Admita que uma mutação tenha atingido o códon correspondente ao aminoácido de número 3. Então, essa troca aqui é correspondente ao terceiro aminoácido. Aminoácido. Quem for para a faculdade de biologia, na hora de escrever correndo lá, vai botar AA, para facilitar lá o que o professor está falando e você conseguir copiar tudo. A tabela abaixo permite a identificação dos códons dos aminoácidos encontrados tanto na proteína original como na mutante, codificados pelo trecho inicial desse RNA mensageiro. Então vamos ver aqui, pessoal. Olha lá, o que eu falei com vocês? Que eu falei com vocês? Que ele ia dar a tabelinha. Você não precisa gravar. Então você tem os códons e as tabelas. Pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou ter que voltar para copiar essa sequência aqui. Tá? Então, essa sequência ela é o seguinte. Deixa eu ver. Ó. Deixa eu copiar ela aqui. Ó. No outro quadro aqui, depois eu boto para ali. É a U, GG. Posso copiar errado? Não. Se eu copiar errado, dá ruim aqui. GG, C, U, A, U, A, G, A, C. Acho que foi. Se eu errar a questão é porque copiei errado ali. Espero que não. Vamos lá. Então eu tenho aqui, ó. Vou copiar daqui para cá agora. A, U, G, C, U, A,
U, A, G, A, C. Tá? Foi. Pessoal, o que vai acontecer aqui? Ele fala que no terceiro aminoácido, né, foi retirado, o A foi substituído pelo U. Tá? No terceiro aminoácido, deixa eu ver aqui na tabela. No terceiro aminoácido foi retirado o A pelo U. Tá? Só que ele diz o seguinte, olha só, nessa proteína, o aminoácido introduzido pelo cobre iniciador foi removido. O aminoácido introduzido pelo cobre iniciador foi removido. Cristiano, o que ele está querendo me dizer, Cristiano? Estou com medo. Calma, igreja. Olha só. O aminoácido introduzido pelo cobre iniciador, o G, foi removido. Se você olhar na tabela, o G, ele vai dar origem metionina. Olha aqui, preste atenção. Códon de iniciação. Por isso que eu falei para vocês, é bom saber que nem todo mundo bota códon de iniciação. Poderia só botar o que é a metionina. Então, eu acabei de pagar aqui uma anta. Então, vamos lá. Pessoal, se esse daqui, vamos pensar aqui, como que é feita a leitura desse RNA mensageiro? Essa leitura ela é feita em trímplas. 1, 2, 3, 4 trímplas. Só que ele me falou que no terceiro aminoácido, a adenina vai ser substituída pela uracila. Então vamos lá. Ó. Terceiro aminoácido. Cristiano, o terceiro é esse. Eu vou botar um aqui, ó, com toda certeza e vou acertar. Aí você vem aqui e fala o seguinte, olha só, esse é o terceiro aminoácido? Óbvio que não. Por quê? Se ele falou que a metionina foi retirada, a metionina é isso daqui, ó. Ela meteu o pé. Se ela foi retirada, quem é o terceiro aminoácido? Primeiro, segundo, terceiro. Logo, esse A vai ser substituído pela uracila. Tranquilo até aqui? E aí eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que ir lá na tabela. Eu tenho que ir na tabela e ver quem é esse terceiro aminoácido. U. Era A, U. Então vamos lá. Antes eu tinha quem? A. Vamos ver quem vai achar. A. Olha aqui, ó. Leucina. A é a leucina. Só que A foi substituído pelo U. Então eu tenho U, tá? Vamos ver quem é o U. Olha aqui, ó. Deixa eu tentar escrever aqui. É a fenilalanina. Fenilalanina. U. Fenilalanina. Tá, foi muito sem graça isso. Mas enfim, o importante é você acertar. Beleza. E aí, então, agora tem o seguinte. Qual é a alternativa agora à estrutura primária da proteína mutante? Mutante, se ele quiser saber normal, você ia botar leucina. Se você não presta atenção, vai errar. Estão aqui para te ajudar. Olha só, tô animado hoje. O que vai acontecer? Teve gente que não prestou atenção, professor? Amado, você acha que ele colocou leucina ali à toa? Teve gente que veio aqui, ó, e se ferrou, tá? Se ferrou. Mas aí, como você sabe que é um mutante, você vai botar o quê? Letra D, fenilalanina.
Agora, pessoal, eu queria bem fazer um testezinho com vocês. Olha só, se eu não prestasse atenção e contasse esse como terceiro, mas contasse esse daqui, se eu substituísse esse A aqui pelo U, ou um deles, vamos ver se isso é possível, só para a gente tirar uma dúvida aí. Vamos ver se existe UAA. Não existe, existir. Existir, existir. Existe, leucina. Tá? Então você ia errar a questão. Vamos ver se existe AUA. AUA, AUA. Vamos ver aqui, ó. AUA. Não achei, não achei. AUA. AUA não existe. Aí vamos ver se existe AAU. AAU, AAU. Também não. Então, você ficar procurando na tabela, procurando e acabar chutando uma resposta errada aí. Então, a grande questão é que ele fala que esse primeiro aminoácido foi retirado. Então, você passa a contar a partir dele. 1, 2, 3. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí essa questão. Vamos para a próxima. Né? Já estamos acabando nossa aulinha. Questão bacaninha da nossa aulinha. Mais uma questãozinha, tabelinha. A mutação de um gene por sequência da substituição de uma única base na entrada do DNA pode acarretar modificações importantes na atividade biológica da proteína codificada por esse gene. Considere que a estrutura normal de RNA mensageiro de um peptídeo e sua estrutura alterada em virtude da troca de uma única base. Ele não falou códon. Ele não falou trinca. Ele falou que apenas uma base foi alterada. Quer dizer que é uma letra, tá? Uma base nitrogenada. No gene correspondente. Então vamos lá, olha só. Look to me. Look to me. Eu tenho aqui, ó, normal, alterada. A tabela abaixo identifica alguns códons, mas vamos pegar aqui, olha só. Vamos fazer o seguinte. A, U, U, G, G, U, U. Que isso? Que isso? Tentando atrapalhar nossa aula, nossa aprovação. Tá repreendido. Então aqui, ó. A, U, U, G, G, U, U, G, 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 U, 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 A, G, desculpa, G, G, C, A. Opa! Opa! Achei. Só que eu sou medroso. Eu vou parar? Não, só paro, né, depois de vencer essa batalha. A, C, A, C, C, A, C, C, A, U, U, G, G, A, U, U, A. Pronto, achei. Única base, realmente é uma única base para o rigório. Achei, vamos lá. Essa é a normal, essa é a alterada. Agora eu tenho que fazer o seguinte, vamos ver a tabelinha. Observe que o códon da metionina é também o do início da tradução. AUG, AUG, para iniciar você. AUG, AUG. Grava isso. É também o início da tradução. Os códons de término da tradução são o não, é o não rimou. O AA, o AG, o GA para você. O AA, o AG, o GA para você. Grava isso. E grava também que, quando chega neles, não adiciona nenhum aminoácido. Tá? Grava isso. Diferentemente do AG. O AUG, olha só, até eu troquei aqui. AUG que vai adicionar o metionina. Então, ó, o aminoácido encontrado no peptídeo normal
e aquele que substitui o peptídeo mutante são, respectivamente, tem a tabelinha. Então a gente vai fazer o seguinte, acabou não, tá? O que a gente vai fazer, ó? Trincas. 1, 2, 3, para vocês. 1, 2, 3. Horrível, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ai, meu Deus. Agora. É agora. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Preciso continuar? Não! Agora eu preciso saber o seguinte. A mutante é essa daqui. Sem mutação, eu tenho GCA. Com a mutação, eu tenho GA. C. Vamos ver para você. Vamos ver o que vai acontecer. Então vamos lá, olha só. Vamos ver para você. Aqui é N de normal. Normal. Mutante. Vou escrever assim porque eu não consigo escrever desse lado. Mutante. Vamos ver o que é GCA. GCA, vamos lá. GCA para você. GCA, vamos lá. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. GCA. Cadê essa mulher aqui? Eu acho que eu copiei errado. Porque eu não estou achando. Vamos ver se tem GAC. Copiei errado. Vou ter que voltar na tabela. Deixa eu ver aqui. Vou voltar na tabela lá. Copiei errado. Eita! Deixa eu fazer isso aqui de novo, pessoal. Vamos lá. 3, 3, 3, 3. Deixa eu fazer aqui, ó. G, C, A. G, A. Não é isso? 2, 3, 2, ficou bem errado, viu? Fiquei brincando aqui, ó. Vamos lá agora. Pensou tá errado de novo? Meu Deus. GCA. 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 Não estou achando aqui. GAA. GAA, já achei. Que é a forma mutante. Então a gente já sabe que é a letra C. Mas eu preciso achar esse cara aqui, gente. Pelo amor de Deus, tem que achar. G. Já isso aqui. Tá dando letra C. Alanina. A alanina tá aqui. Achei! Pronto. Bateu um livro nervoso. Mas eu achei. Tá? Então é isso aí. Galera, vocês veem aqui ó, que eu tive que parar de fazer brincadeira para acertar a questão.
Imagina da prova. Então, olha aqui, ó. Alanina e ácido glutamínico, tá? Glutâmico. Eu tenho o seguinte, pessoal. À tarde eu volto. I'm back, tá? Para poder continuar trabalhando novas questões aí com vocês. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Então, não tem mistério. É só olhar a tabela, saber contar os códon, tá? Saber contar as tricas, quem substituiu quem, o que vai acontecer. Tá? O Enem, uma vez, ele já fez uma questãozinha, botando do DNA, passando para o RNA, do RNA passando para a proteína. Tudo assim, ó. E falava que ocorreu uma mutação. E você tinha que vir contando com muito cuidado para fazer a mudança exatamente no local correto. Tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Beijos nas crianças, estou morrendo de saudade de vocês. Continue lutando, galera, não desiste não perde céu não. Tá? Continue lutando, saia na frente da concorrência. Nós do Instituto Educarte estamos fazendo todo o possível para a sua aprovação. Então, pessoal, fiquem com Deus. Estou com saudade de vocês. Olha, estou com saudade de vocês. Real, oficial. Queria muito estar em sala de aula, dando essa aula, poder fazer minhas loucuras de sala de aula, mas meus experimentos, mas infelizmente o momento pede segurança. Tá? Se Deus quiser, essa curva vai diminuir. No próximo mês nós estamos aí de volta. Dia 15 tem o pronunciamento do governador e a gente vê como as coisas ficam. Bateu um soninho. Beijo!